Ayrton e sua família estavam muito felizes por estarem se mudando para sua primeira casa própria. Ayrton vinha de uma família muito pobre, de um bairro da periferia, e com muito esforço e dedicação conseguiu entrar na faculdade e se formar em engenharia elétrica. Naquela época, na década de 40, não era nem um pouco comum um homem negro ter formação superior e muito menos ter condições de comprar sua própria casa. Moravam nos Estados Unidos, onde o preconceito e discriminação por raça era algo extremamente cotidiano na vida dos americanos. Michelle, sua esposa, era uma costureira de mão cheia, e o casal tinha 3 filhos: Hillary, de 13 anos, Luke, de 10 anos, e Tommy, de 4 anos. Estavam todos muito eufóricos e animados. Assim que desceram do carro, as crianças logo correram para dentro da casa e já foram olhando tudo. Sem correr, crianças, cuidado para não caírem, disse a mãe. Calma, amor, elas só estão felizes. Vamos entrar também para você ver sua casa nova, falou Ayrton à esposa. A casa era muito bonita, mas não era nada luxuosa. Era uma casa de madeira, assim como todas as outras, mas era bem arrumadinha e ficava num bairro melhor e mais valorizado da cidade. Tinham 3 quartos, sala, cozinha e uma área no fundo que dava para ver uma área de lazer. A família estava radiante com seu novo lar. Mãe, podemos adotar um cachorrinho ou um gatinho agora que moramos aqui? Falaram as crianças animadas. Vamos pensar sobre isso, amores, respondeu a mãe. Ayrton parou por um momento na frente de sua casa e a olhou. Se lembrou de tudo o que já tinha passado na vida e se orgulhou de toda a sua jornada. Na década de 40, o preconceito era algo escancarado e tanto o engenheiro quanto sua família tinham sofrido muito. Mas agora esperavam que as coisas fossem um pouco melhores, já que tinham elevado seu padrão de vida. Esperavam ser um pouco mais respeitados por sua posição social. Ayrton tinha conseguido um emprego de engenheiro elétrico em uma companhia de energia. E no dia seguinte seria seu primeiro dia no trabalho. Estava um pouco ansioso e, obviamente, sabia que, quando seu chefe o visse pela primeira vez, iria duvidar de que ele havia sido uma boa aquisição para a empresa. Mas o engenheiro estava decidido a ser o melhor funcionário que pudesse para mudar essa impressão. As crianças também estavam bem ansiosas, pois as aulas começariam também no dia seguinte. Seus pais sabiam que, como a maioria das outras crianças era branca, eles teriam que lidar com comentários desagradáveis e situações em que sua cor de pele seria indicada como um problema. Mas Ayrton e Michelle já estavam preparando seus filhos para esse cenário. Os ensinaram o que deveriam fazer e como se comportar para que não se metessem em encrenca, pois tudo o que queriam era que suas crianças tivessem a melhor educação e um dia pudessem ter profissões que os dessem uma vida digna. Então, estavam colocando as coisas da mudança dentro da residência quando, de repente, os vizinhos começaram a sair de suas casas e ficaram olhando feio para a família. Um homem se aproximou de Ayrton e perguntou: "Eu posso saber como você fez para comprar essa casa? Sabe que aqui não tem muita gente do seu tipo, então não é algo que nós estamos acostumados a ver no dia a dia, entende? Estamos todos curiosos." Ayrton se apresentou a todos os que estavam lá presentes e disse ao homem que era um engenheiro elétrico. "Então estão contratando qualquer tipo de pessoa agora, né? Essas empresas não sabem o que estão fazendo", disse o homem revoltado. Michelle, ouvindo tudo aquilo, saiu furiosa de dentro da casa e já veio querendo tirar satisfação. Você acha que só porque é um homem branco que é mais inteligente que o meu marido? Pois fique sabendo, amor. Amor, interrompeu Ayrton. Amor, deixa pra lá. Vamos voltar pra dentro. E o homem provocou a mulher. Isso mesmo, escuta seu marido e volta pra dentro. A costureira quis partir pra cima daquele homem imprestável, mas seu marido a impediu e entraram em casa, onde as crianças estavam assistindo aquilo, assustadas. Acontece que, com a oportunidade de trabalhar em uma empresa renomada, Ayrton conseguiu comprar uma casa em um bairro predominantemente de pessoas brancas,
com um padrão de vida maior do que o seu antigo bairro, e se mudaram para lá para dar uma vida melhor a seus filhos. As crianças iriam estudar em uma escola com mais educação, mas com certeza passariam por situações racistas, e Ayrton também já estava preparado para receber uma chuva de comentários maldosos no trabalho. Michelle começou a chorar e dizer que aquilo não estava certo, que as coisas não deveriam ser assim, e era consolada pelo esposo. Todos se abraçaram e Ayrton os disse que um dia as pessoas perceberiam que julgar alguém por sua cor de pele era algo repugnante e sem sentido. E assim foi o primeiro dia da família em seu novo lar. No dia seguinte, Ayrton se levantou cedo e levou as crianças para a escola. "Vocês vão ficar bem, meus filhos. Se comportem", disse o pai. De lá, foi para o trabalho. Quando chegou na empresa, estava feliz e sorridente, mas logo esse sorriso foi apagado quando a recepcionista, que o viu entrando pela porta da frente, disse: Ô, meu amigo! Ô! Ei! O pessoal do serviço geral entra lá por trás. Ayrton ficou desapontado, mas não surpreso. Então, se apresentou à mulher e disse que era o novo engenheiro elétrico, o que fez com que a moça o olhasse de cima a baixo e, por mais que o homem estivesse bem vestido, ainda o tratou com uma certa frieza. Ok, Sr. Ayrton. Vou chamar o supervisor. Ele vai te apresentar o local. Então, alguns minutos depois, John, o supervisor-chefe da instalação, chegou e também teve a mesma impressão da recepcionista. O olhou meio torto, porém tentou disfarçar, e assim apresentou toda a empresa para o engenheiro e o conduziu para o setor onde Ayrton iria trabalhar. Neste dia, havia algumas pessoas, todas brancas, que estavam trabalhando freneticamente. Ayrton seria o novo chefe delas e comandaria todos os projetos elétricos. Assim que foi apresentado aos funcionários, alguns já se manifestaram revoltados. "Quem ele pensa que é? Eu não vou obedecer a um negro." O que minha família vai pensar se um negro for meu chefe? "Vocês estão todos malucos." Mas então, um dos funcionários mais bem respeitados naquele setor se dirigiu até Ayrton e o cumprimentou gentilmente. "Muito prazer, Sr. Ayrton. Meu nome é Larry e eu estou muito ansioso para trabalhar com o senhor. Ouvi dizer que em seu último trabalho o senhor criou um sistema integrado que facilitou muito a passagem de corrente elétrica na cidade. Não estou certo?" "Ah, sim, eu que criei o sistema", disse Ayrton, encabulado com a simpatia do homem. "Nossa, eu achei incrível. Estou muito feliz por trabalharmos juntos e quero muito aprender com o senhor", falou Larry com um sorriso que deixou o engenheiro feliz e surpreso. Larry continuou olhando para seus colegas. "E quanto a vocês, deveriam ter vergonha. Cor de pele não influencia em nada na inteligência. Ele é negro e é claramente mais inteligente que todos nós aqui. Caso contrário, eram vocês que estariam no lugar dele. Então respeitem nosso chefe", disse Larry, dando uma bronca nos homens. Ayrton ficou encabulado, mas muito alegre por dentro. Nunca tinha ouvido palavras tão agradáveis vindo de um homem branco. Então, se apresentou como novo engenheiro-chefe e todos voltaram ao trabalho. O seu primeiro dia na empresa foi tranquilo, para sua surpresa, pois Larry, que era um dos eletricistas mais adorados da empresa, por tratar bem Ayrton, fez com que as pessoas não o ficassem perturbando. Quando estavam todos indo embora, Ayrton se despediu de Larry, pegou as crianças na escola e foi para casa. Mas chegando lá, antes de entrar, viu Larry entrando na casa vizinha e os dois se alegraram por estarem morando no mesmo bairro. Conversaram por um tempo e Ayrton o agradeceu por todo o apoio que ele tinha oferecido naquele dia. E assim, começaram uma grande amizade. Para economizar combustível, os dois começaram a ir juntos no mesmo carro para o trabalho. E por mais que todos da empresa reprovassem o comportamento de Larry por se juntar a aquele tipo de gente, o homem não estava nem aí. Larry era um homem muito bom e honesto. Era gentil com todos e tinha o respeito e a admiração de seus colegas, mas estava perdendo certas amizades por conta de seu envolvimento com Ayrton. Entretanto, isso não o fazia recuar. Larry dizia que cor não fazia caráter e, portanto,
não se afastaria de Ayrton. Os dois, em pouco tempo, já tinham se tornado grandes amigos. Os vizinhos sempre passavam na frente da casa de Ayrton e gritavam, xingando de tudo quanto é ofensa. Quando Larry via essas atitudes, ia tirar satisfação e quase se envolvia em brigas por defender o amigo. A esposa do eletricista também não gostava da amizade que ele tinha com Ayrton. Dizia que aquela família estava desvalorizando os imóveis e que ninguém iria querer morar ali, que o valor das casas iria despencar, e isso só fazia com que Larry achasse ainda mais absurdo o modo como as pessoas eram preconceituosas. Um dia, Ayrton convidou seu amigo e sua família para jantarem em sua casa. A princípio, a esposa de Larry, Janine, não queria aceitar de jeito nenhum, pois suas amigas brancas iriam quase que apedrejá-la por se envolver com pessoas negras. Mas seu marido disse que eles iriam sim ao jantar e que poderiam dar o exemplo aos seus vizinhos racistas. Então Larry avisou ao amigo que ele e sua família iriam ao jantar, e isso foi motivo de alegria para Ayrton e Michelle. Chegando o dia do jantar, o engenheiro e sua esposa acordaram cedo e estavam muito animados para começarem a preparar as comidas. Em um determinado momento, Michelle percebeu que tinha esquecido de comprar vinho e pediu ao marido que fosse no mercadinho que tinha a algumas quadras dali para comprá-los. Ayrton saiu do jeito que estava mesmo, com uma camiseta bem simples, calça e com um sapato bem confortável que estava usando. Não iria demorar, então não quis se arrumar. Pegou o carro e foi até o mercadinho. Porém, como era um mercado num bairro onde só tinha pessoas brancas, todos que estavam ali o olharam chocados. O homem já estava acostumado com esse tipo de olhar e seguiu até os vinhos. Pegou 2 vinhos que eram caros e foi então que percebeu que o segurança estava o seguindo em todos os lugares. Ayrton olhou para o homem e perguntou se havia algo errado. E então o segurança falou: "O que está fazendo com esses vinhos? Não acho que seja para você. Então me dê para que eu coloque no lugar de volta." "Senhor, eu vou pagar por eles. Eu não estou roubando", disse Ayrton, indignado. Então, o segurança soltou uma gargalhada que deixou o engenheiro desconcertado e pediu então que ele mostrasse onde estava o dinheiro. Ayrton, não querendo arrumar confusão, pôs a mão em seu bolso para pegar sua carteira, mas foi então que percebeu que tinha a deixado no carro. Bom, eu devo ter deixado no meu carro. Eu vou buscar", falou o engenheiro, colocando os vinhos na prateleira e seguindo em direção da porta. Mas antes que pudesse passar, o segurança o impediu. Ayrton pediu com gentileza que o deixasse sair, mas o segurança então o agarrou e o imobilizou, dizendo que ele não iria fugir e que uma pessoa como ele não deveria estar naquele lugar. Levaram o homem para os fundos do mercado e chamaram a polícia, alegando que ele estava tentando roubar o estabelecimento. Mesmo com Ayrton dizendo que era tudo um mal-entendido, cada vez que o homem tentava se explicar, ficava pior. Quando disse que morava por ali, riram e disseram que ninguém deixaria um negro morar num bairro bom como aquele, e riram mais ainda quando o homem disse que era engenheiro elétrico. O levaram preso e, enquanto isso, Michelle já estava preocupada com o marido. Já tinha anoitecido e ela não sabia onde ele poderia estar. Correu até a casa de Larry e perguntou se seu marido estava por lá e ficou ainda mais preocupada quando o homem disse que não. Até Larry ficou preocupado nesse momento. Deu o horário do jantar e nada de Ayrton chegar, até que receberam uma ligação. Ayrton explicou o que tinha acontecido e depois os policiais informaram que teriam que pagar uma quantia para a fiança. Mas Michelle começou a chorar, pois sabiam que não tinham esse dinheiro guardado. Afinal, haviam gastado todas as economias com a nova casa. Então, Larry, sem pensar 2 vezes, disse que pagaria a fiança e correu até sua casa para pegar o dinheiro. Foram até a delegacia e tiraram o engenheiro de lá. Antes de irem embora, Larry deu um esporro em todos ali, dizendo o quanto eram racistas, preconceituosos e medíocres. Então, foram embora. Ayrton estava profundamente envergonhado pela situação e se desculpou com o amigo. E Larry falou: "Não se preocupe, Tony. Eu sei que faria o mesmo por mim se precisasse. Não acredito no quanto as pessoas são imbecis. Eu sinto muito por tudo o que você e sua família têm que passar.
Se eu pudesse mudar isso... Eu sei, Larry, disse Ayrton, colocando a mão no ombro do amigo. Eu realmente agradeço por você não ser como todos. O jantar tinha sido arruinado, mas a amizade dos dois homens estava mais forte que nunca. É claro que esse episódio foi o assunto da semana entre os vizinhos que fofocavam, dizendo que Ayrton realmente tinha tentado roubar o mercado, já que, de acordo com eles, gente daquela laia fazia isso mesmo. E tudo voltou ao normal, se é que é possível chamar aquela situação de normal. Os dias foram se passando, e então os meses. Logo, já tinha 2 anos que a família tinha se mudado para aquele bairro, e para a decepção de Ayrton e Michelle, a atitude dos vizinhos não tinha mudado em absolutamente nada. Realmente pensaram que, com o passar do tempo, todos iriam perceber que eles eram boas pessoas e que o tratamento para com eles seria diferente. Mas isso não aconteceu. Durante os 2 anos em que estavam ali, várias vezes aqueles vizinhos cretinos tentaram expulsar a família do bairro, alegando que aqueles negros estavam destruindo a reputação da vizinhança. Já fizeram até um complô e denunciaram Ayrton por transgredir a paz, falando que ele dizia que um dia irá acabar com aqueles branquelos. Mas, obviamente, depois descobriram que não era verdade. Ayrton e sua família passaram por muita coisa naquele lugar, mas não estavam dispostos a saírem daquele lugar, pois sabiam que aquela casa e a educação que seus filhos estavam recebendo na escola era fruto de todo o trabalho e esforço da família. Além disso, graças a Deus, Ayrton tinha Larry com quem podia contar. O homem continuava defendendo o amigo e tentando fazer de tudo para que os outros aceitassem Ayrton por quem ele era e não discriminá-lo por ser negro. Larry se provava cada vez mais ser uma pessoa de bom coração e sem preconceito, e isso incomodava muito os outros vizinhos. Porém, um dia, Larry e sua família estavam em casa e todos se prepararam para dormir. Eram umas 2 horas da madrugada quando, de repente, ouviram uma explosão. O homem e sua família acordaram assustados e foi então que perceberam que estava tendo um incêndio em sua casa. Larry pegou um dos filhos no colo, enquanto a esposa já estava com o outro, e saíram correndo. Em meio àquele caos com tudo pegando fogo, coisas caindo e quebrando, a madeira do teto despencando, conseguiram chegar na porta. Mas foi então que perceberam que estavam presos. As crianças gritavam e Janine estava desesperada, até que ouviram Ayrton gritando do lado de fora, para se afastarem, pois ele iria quebrar a porta. Acontece que a explosão foi tão forte que todos da vizinhança puderam ouvir e saíram de suas casas para ver o que tinha acontecido. Quando Ayrton viu que a casa do amigo estava em chamas, correu desesperado e tentou de todas as formas quebrar a porta e as janelas para entrar e salvá-los. Foi quando os ouviu lá dentro e pediu então que se afastassem da frente da porta. O homem começou a chutar a porta e empurrá-la com toda a sua força, mas parecia ser inútil. E pior, todos os outros vizinhos só estavam ali parados sem fazer nada, até que Michelle e as crianças correram e tentaram ajudar o pai. Nenhum dos vizinhos conseguia acreditar na cena que estavam vendo. Apenas aquela família negra estava tentando fazer alguma coisa. Até que, finalmente, Ayrton conseguiu arrombar a porta e foi tirando Janine e as crianças lá de dentro da casa. Porém, antes que Larry conseguisse sair, algo terrível aconteceu. O teto desabou e o eletricista ficou preso entre os escombros. Ayrton tentou desesperadamente tirar o amigo de lá e foi quando gritou para que os outros vizinhos o ajudassem. Só nesse momento que outros homens foram ajudar a levantar as estacas de madeira. Uma ambulância chegou rapidamente ao local e os bombeiros logo em seguida. Mas quando conseguiram tirar Larry de lá, perceberam que o homem estava gravemente ferido. Uma estaca de madeira atravessou seu tórax e o levaram correndo ao hospital. Ayrton foi junto, acompanhando o amigo. Quando chegaram lá, encaminharam Larry imediatamente para a sala de cirurgia, mas descobriram que o homem tinha sangue A negativo. E naquela época não tinham muitas reservas nos bancos de sangue disponíveis. Então, testaram para ver se a mulher ou os filhos eram compatíveis. Entretanto, para a infelicidade do homem, eles não eram, e Larry estava perdendo muito sangue.
Foi então que Ayrton se manifestou e disse que tinha o mesmo tipo de sangue do amigo, o que deixou a todos muito chocados. O engenheiro foi levado às pressas até o local onde Larry estava e começaram a transfusão enquanto os cirurgiões fechavam o tórax do homem. Foi uma noite muito longa para Janine e as crianças, mas logo um médico a avisou que tudo tinha corrido bem e que, se não fosse por Ayrton e a transfusão de sangue, seu marido provavelmente não teria resistido. Assim que o engenheiro saiu da sala de operações, Janine o abraçou e começou a chorar. Pediu desculpas por seu comportamento e o agradeceu imensamente por ter salvo a vida de seu marido. Durante todo o tempo em que Larry estava internado, Ayrton e sua família cuidaram de Janine e das crianças. Depois de alguns dias, Larry teve alta e todos do bairro o aguardavam na frente de sua casa, inclusive Ayrton. Os dois se abraçaram e Larry agradeceu o amigo por tudo o que ele tinha feito à sua família. E depois, com um olhar gentil, começou a bater palmas para o amigo. Todos ali presentes ficaram muito emocionados e começaram a aplaudir também. Ayrton nunca se sentiu tão feliz e até deixou correr algumas lágrimas. Descobriram mais tarde que aquele incêndio, na verdade, deveria ter acontecido na casa de Ayrton, um vizinho que assumidamente não gostava da família e que muitas vezes os ameaçou. Tinha contratado uns capangas para jogarem aquela bomba na casa dele e assim expulsarem aquela família negra de lá. Mas os bandidos acabaram errando a casa e jogaram a bomba na casa de Larry, ocasionando toda aquela situação. Os capangas e o vizinho crápula foram presos e isso deu um alívio para a família de Ayrton. Então, a partir daquele dia, seus vizinhos começaram a tratar a família como eles mereciam e todos admiravam Ayrton pela coragem e por sua bondade. Sua cor não importava mais e o engenheiro foi respeitado simplesmente por quem ele era. Até ganhou uma homenagem na empresa e, o melhor de tudo, é que sua amizade com Larry durou até o fim de seus dias. Em uma noite, Laura estava sentada em um bar, desanimada com a vida, pois as coisas não andavam muito bem. Laura era mulher de 35 anos, não tinha terminado seu curso de pedagogia, mas era professora em uma escolinha de maternal, por indicação de uma amiga, onde trabalhou por 5 anos. Entretanto, uma jovem de 29 anos, que era pós-graduada em educação infantil, tinha acabado de pegar seu cargo. Laura estava triste, pois além de desempregada, nunca deu certo em nenhum relacionamento e seu sonho era se casar e ter filhos. Estava vendo sua vida passar e não queria chegar aos 40 sem ter conseguido nada. Era muito bonita, tinha cabelos loiros escuros e chamava muito a atenção, mas era muito acanhada, o que dificultava sua relação com os homens. Certo dia, sentada no bar, Laura percebeu que tinha alguém olhando para ela. Era um homem bonito, de meia idade, cabelos castanhos médios e com uma barba bem feita. Estava sentado do outro lado do bar e sorriu para Laura. A mulher ficou alegre, mas meio sem jeito. Trocaram olhares por algum tempo, porém a loira terminou seu drink e acabou indo embora. Mas ficou pensando naquele homem, já que o achou misterioso e isso despertou seu interesse. No dia seguinte, decidiu sair para distribuir seu currículo em algumas escolas infantis, mas nenhuma queria aceitar, já que ela não tinha terminado a faculdade. Então, foi em algumas lojas de roupas, sapatos e cosméticos, pedindo emprego. Em uma das lojas, percebeu que aquele homem misterioso do bar estava lá. Eles sorriam um para o outro de longe e ele foi embora. Laura achou uma grande coincidência. Passou o dia inteiro indo de loja em loja procurando vagas. Estava exausta. Então foi ao bar, no mesmo horário do dia anterior, e até esperava ver o homem novamente. Mas ele não apareceu. Ficou decepcionada por ter perdido a oportunidade de conversar com ele, já que era visível que o homem havia ficado interessado nela. Passados alguns dias, enquanto fazia compras no mercado, acabou vendo novamente o homem. Ele estava passando suas coisas no caixa e Laura até pensou em falar com ele. Mas como ele não a viu e já estava indo embora, a loira não fez nada. Já era a terceira vez que ela o encontrava e havia perdido a oportunidade de conversar com ele. Então, foi ao bar e acabou tendo uma surpresa.
O homem bonito e misterioso estava lá novamente. Laura ficou sem jeito quando ele sorriu mais uma vez para ela. Dessa vez, estava decidida a falar com ele. Um garçom entregou para ela um guardanapo dobrado no meio e falou que tinha sido aquele homem que o enviou. E lá estava escrito: "Posso te pagar um drink?" Ela sorriu e, olhando para ele, acenou com a cabeça que sim. Então o homem se aproximou e se sentou ao seu lado. Começaram a conversar. O homem disse que seu nome era Martin, tinha 41 anos e era corretor imobiliário. Se mudou há 2 anos, a trabalho, mas era muito ocupado e não tinha amigos. Ficaram a noite inteira conversando. Laura estava muito empolgada e ficava perdida naquele sorriso lindo que ele tinha. No fim da noite, trocaram contatos e foram embora. Se encontravam todos os dias no bar e Laura estava cada vez mais interessada. Martin era muito misterioso e isso despertava muita curiosidade nela. Ficou surpresa quando soube que ele não tinha nenhuma rede social. Mas o galante justificava que era das antigas e era muito reservado. Laura se interessava ainda mais pelo bonitão e, mesmo achando algumas coisas estranhas, pensava que era por causa da idade dele. Os dias foram passando e os dois continuavam se encontrando. Logo, começaram um relacionamento. Laura também havia conseguido um emprego de atendente em uma loja de cosméticos. O salário não era bom, mas já pagaria suas contas. Estava muito feliz com seu novo emprego e radiante com seu novo namorado. Passaram-se 3 meses. A mulher perguntou por que ele ainda não tinha apresentado a sua família, mas Martin deu uma desculpa de que nenhum deles morava na cidade e que não tinha um bom relacionamento e, por isso, havia se mudado da cidade. Laura ficou muito desconfiada, mas aceitou, já que ele era um homem adulto e devia ter seus motivos. Ele também nunca tinha a convidado para ir em sua casa, falando que estava reformando a cozinha e que tudo estava uma bagunça, mas que iria levá-la quando a obra terminasse. Pouco tempo depois, a loira apresentou Martin a seus amigos. Entretanto, nenhum deles gostou do corretor de imóveis. Achavam ele meio estranho, vazio e superficial em suas falas. Parecia que nada do que ele dizia era totalmente verdade. Também não aceitavam muito bem o fato da amiga nunca ter visitado a casa do homem. Toda vez que saíam juntos, eles achavam as atitudes dele meio estranhas. Alguma coisa não está certa nesse cara, era o que diziam para a loira. Mas ela não acreditava e tentava justificar que Martin era apenas mais velho e, por isso, era mais na dele. Mesmo sabendo que seus amigos o desaprovavam e pediam para ela que se afastasse dele, a loira não o fazia. E assim foi se passando o tempo. Quando já tinham 6 meses de namoro, Laura começou a falar sobre casamento, que era seu sonho e que queria ter uma família, pois já estava na metade dos 30 anos. Mas sempre que tocava no assunto, Martin era seco e falava que nunca pensou em se casar, pois não achava que um pedaço de papel era o que poderia fazê-lo feliz, que o que importava era o amor e blá blá blá. A loira se entristecia um pouco, mas achava que talvez, conforme o tempo fosse passando, ele poderia mudar de ideia. Então, um belo sábado, Laura acordou com uma mensagem. "Quer almoçar aqui em casa hoje? A obra já acabou e eu queria fazer um almoço especial para você. Te mandei a localização." A loira, empolgada, já foi se arrumar. Se emperiquitou toda, pegou um Uber e foi para a casa dele. Chegando lá, ficou encantada com a casa. Estava pasma com o quanto seu namorado era bem de vida. Era uma casa de 2 andares imensa, com uma sala bem grande e uma cozinha estilo americana, toda planejada. A cozinha ficou linda, comentou Laura, admirada com tudo. Martin agradeceu e a chamou para conhecer o 2º andar. Tinham 2 quartos de solteiro, um escritório e uma suíte master que era incrível. A varanda na suíte dava para a área da piscina, deixando a vista muito bonita. Laura achou tudo muito lindo, mas achou estranho que a organização da casa parecia ter um toque feminino. Tinham alguns vasos de plantas espalhados pela casa
capas de almofada muito estampadas e alguns enfeites bem delicados. Não parecia ser uma casa de um homem solteiro. Porém, Martin falou que era a impressão dela, mas que sua mãe havia dado algumas coisas de decoração. Laura achou estranho, mas como sempre, deixou pra lá e foram almoçar. Começou a frequentar bastante a casa do bonitão e logo ele a convidou para morar com ele. Por que não vem morar comigo? Seria a mesma coisa que nos casarmos. E como você mora em casa alugada, tudo isso aqui seria seu. Laura ficou meio receosa no início. Comentou com seus amigos algumas vezes e todos a aconselhavam a não aceitar, pois ele não parecia confiável. Mas ela queria muito, já que estava muito apaixonada. Depois de algum tempo, a loira aceitou e se mudou para a casa de Martin. Só tinha um porém. Martin pediu para que ela nunca entrasse em seu escritório, pois lá era cheio de documentos sobre os imóveis e que não queria que nada sumisse quando ela fosse limpar a casa. Laura entendeu e acatou o pedido. Mesmo ele não mudando de ideia sobre se casarem oficialmente, morar com ele estava sendo perfeito. O bonitão era muito atencioso com ela e dava tudo o que ela precisava. Uma semana depois, Martin pediu para que Laura saísse do emprego, pois ela não precisava mais trabalhar agora que era esposa dele e que poderia até terminar de estudar pedagogia de forma online. Ela pensou bastante e aceitou. Começou seu curso na internet e estava muito feliz com sua nova vida. Entretanto, mesmo gostando de morar com o marido, ainda havia algo estranho e aos poucos as coisas foram mudando. Laura começou a perceber que, em algumas noites, Martin saía da cama e demorava a voltar. Achou no início que ele poderia ter insônia, mas sempre que perguntava sobre sua noite de sono, ele falava que tinha sido ótima, que tinha dormido a noite inteira, o que para ela não fazia o menor sentido. Em outros momentos, de madrugada, a loira ouvia barulhos e depois o marido falava que poderia ter sido ele mexendo em alguma coisa no escuro. Mas até durante o dia, às vezes, quando ele não estava em casa, a mulher ouvia alguns ruídos e barulhos como se fossem chutes. Começou a ficar com medo, mas Martin insistia que era coisa da sua cabeça, que ela não precisava se preocupar. E assim os meses foram se passando. Laura cuidava da casa e tentava se ocupar com sua faculdade online. E Martin saía para trabalhar com os imóveis. A vida não era ruim, mas para Laura não era totalmente aquilo que ela desejava. Então, começou a notar que algumas coisas estavam sempre sumindo da despensa, como pães, frutas, e que a comida que ela fazia, que normalmente sobrava para o dia seguinte, também sumia. E quando questionava o marido, ele falava: "Não, amor, às vezes foi você que comeu e você não percebeu." "Comi, não percebi?" pensava Laura, desconfiada. Ela também começou a achar ruim o fato de ele nunca falar sobre si e sobre seu passado. Até que chegou um dia em que Martin estava trabalhando e a mulher tentou descobrir mais sobre ele. Entrou em seu escritório, mesmo sabendo que o marido não iria gostar, e começou a mexer em suas coisas. Ela acabou encontrando uma caixa de sapatos escondida em uma das prateleiras com várias fotos de Martin com uma mulher muito bonita, branca, de cabelos lisos e castanhos escuros. Atrás da foto estava escrito: "Martin e Diana para sempre." Pareciam felizes nas fotografias. Laura pensou que poderia ser alguma namorada antiga e não gostou que o marido ainda tinha um monte de fotos dela guardadas. Então, pegou o laptop e tentou acessar, mas estava bloqueado. Tentou várias senhas, inclusive seu próprio nome, mas sem sucesso. Até que resolveu usar a palavra Diana. E então o notebook destravou. Laura já estava irritada pela senha do marido ser o nome dessa outra mulher. Mas quando achou várias compras na internet de coisas femininas como roupas, coisas para cabelo, até absorventes, a loira se encheu de raiva. Tinha certeza de que Martin tinha uma amante e não ia deixar isso passar. Quando o homem chegou em casa, Laura, furiosa, já o confrontou, dizendo que sabia de tudo, que ele estava traindo ela, que ele fazia até compras para essa outra mulher. Martin, mesmo irritado por ela ter entrado em seu escritório, tentou se desculpar, dizendo que as compras eram para sua irmã,
mas Laura, irritada, o interrompeu. Até absorvente, Martim. Sua irmã não sabe comprar isso sozinha, não? O homem justificou que sua irmã morava numa cidade muito pequena e com pouco acesso, por isso fazia as compras e mandava entregar para ela. Mas essa resposta não a convenceu. Então, perguntou furiosa. E quem é Diana? Martim quase caiu para trás. Como sabe da Diana? Eu vi as fotos de vocês dois no seu escritório. Não adianta negar. Você está sim me traindo. Ela é sua amante, não é? Admite, Martim. Então, o homem respirou fundo e se sentou no sofá da sala. Olhou para a esposa com um olhar triste, deixando Laura confusa. E contou sobre Diana. A Diana é minha falecida esposa. A loira ficou sem reação. Ela morreu em um acidente de carro há 2 anos. Continuou o homem. Eu estava dirigindo e um caminhão bateu no fundo do carro. Nós capotamos. Ela não resistiu. Laura não podia acreditar e começou a se desculpar com o marido. Ela ficou muito envergonhada e só conseguiu pedir desculpas. Prometeu que não iria mais desconfiar dele e nem mexer em suas coisas. Martim disse que estava tudo bem, mas que agora ela sabia porque ele era tão reservado. E os dois se abraçaram e se beijaram e foram dormir. E tudo voltou ao normal, tudo menos aqueles barulhos que Laura continuava ouvindo. Mas a essa altura, achava que o marido estava certo e que ela deveria ignorar. Entretanto, alguns dias depois, a loira acordou com um barulho imenso, deu um pulo da cama e começou a gritar por Martim, que a propósito não estava na cama. Como o marido não tinha respondido aos gritos da mulher, ela foi procurá-lo. Andou pela casa toda e não o encontrou. Achou muito estranho e começou a ficar com medo, até que, chegando na cozinha, viu a porta da despensa meio aberta e, andando lentamente, foi se aproximando. Colocou a mão na maçaneta e levou um susto quando Martim saiu do nada de dentro da despensa. Ela achou muito estranho. Meu Deus, Martim! Ai, quer me matar do coração? O que está fazendo aí uma hora dessa da noite? Reclamou a loira, com o coração acelerado, toda assustada. Eu fiquei com fome e eu vim pegar alguma coisa para comer, meu amor. Respondeu o marido. Mas você não me ouviu gritar? Eu ouvi um barulho muito alto e comecei a te chamar. Perguntou Laura. Não, eu não ouvi nenhum barulho. Você deve ter sonhado e acordado assustada. Eu estava aqui na cozinha e não te ouvi me chamar. Disse Martim, meio despistando. Laura estava totalmente desconfiada, mas falou que estava tudo bem e que voltaria para a cama. E os dois foram para o quarto se deitar e dormir. A loira não conseguiu mais fechar os olhos naquela noite. De manhã, Martim foi trabalhar e essa era a hora perfeita de Laura descobrir o que estava acontecendo. Foi até a despensa e estava tudo normal. Ficou ali parada há algum tempo, só observando, sem entender como não tinha visto Martim sair de lá na noite passada, pois era um lugar bem estreito, apenas para colocar comida. Indignada e não satisfeita, começou a mexer nas coisas. Foi então que reparou que a parede no fundo das prateleiras estava suja, com marcas de mão. Então começou a tirar tudo da despensa e achou uma espécie de maçaneta embutida. Quando puxou a maçaneta, descobriu uma passagem secreta. Era como se a despensa, na verdade, fosse uma porta. Laura entrou devagarinho e, enquanto andava pelo corredor, sentia um cheiro horrível de mofo e fezes. Continuou caminhando até que chegou em um tipo de quarto. Lá tinha uma cama, um vaso sanitário do lado que estava todo sujo e fedendo, e tinha comida espalhada no chão. Laura quase pulou para trás quando viu uma mulher algemada com os braços para cima, toda machucada e desmaiada. Correu até a mulher e viu que ela era a Diana, das fotos do marido. Ficou desesperada. Diana acordou e começou a chorar pedindo por ajuda. Disse que era esposa de Clayton e que ele a tinha prendido lá há alguns meses, pois era muito possessivo. Clayton? Mas o nome dele não é Martim? Perguntava Laura, que estava a todo custo tentando soltar as algemas da moça.
E foi quando ouviu Martin gritar por seu nome lá em cima. Laura saiu correndo de volta e, chegando na despensa, tentou fechar a porta sem fazer barulho, mas o homem já estava atrás dela. "O que está fazendo?" perguntou Martin. Laura entrou em desespero e começou a fingir que estava procurando algo para comer. Mas o homem, cuja fisionomia agora estava assustadora, a pegou pelo pulso e percebeu que ela estava tremendo. Foi então que viu a despensa toda remexida e a porta que dava acesso ao corredor meio aberta. Se voltou para Laura, furioso, e disse: "Então você sabe sobre mim, não é?" E a golpeou na cabeça, fazendo-a desmaiar. Arrastou a mulher até onde Diana estava presa. E quando começou a amarrar as mãos de Laura, a loira, que já tinha acordado, mas estava fingindo, deu uma cabeçada tão forte em Martin que ele caiu para trás. Soltou suas mãos e foi para cima do homem, que já estava tentando se levantar. Os dois lutaram, mas Laura pulou em cima de suas costas e bateu em sua cabeça com uma garrafa de vinho que pegou no chão. Martin caiu desmaiado. A mulher o amarrou com as mãos e pernas para trás e se certificou de que ele não conseguiria fugir. Então achou no bolso do homem uma chave pequena de algema, soltou Diana e a ajudou a sair dali. A colocou no sofá e deu um copo de água para a moça, e então correu para fechar a porta da despensa, pegou uma vassoura e prendeu a porta para que Martin não pudesse fugir. Chamou a polícia e, em menos de 10 minutos, já tinha 5 viaturas na casa deles. Eles prenderam o homem e levaram Diana para o hospital. No dia seguinte, Laura recebeu a notícia de que ela tinha ajudado a prender um psicopata procurado pela polícia. O homem, que na verdade se chamava Clayton, era procurado há 2 anos pelo suposto assassinato de sua esposa, a qual manteve presa em casa durante todo esse tempo. E ficaram muito felizes por ele não ter feito o mesmo com ela. Laura, traumatizada, se mudou daquela casa medonha e começou uma vida nova em outra cidade. Conseguiu terminar a faculdade e, depois que se formou, voltou a ser professora. Um tempo depois, encontrou o amor de sua vida. Eles se casaram e logo Laura engravidou. E assim, ela conseguiu a família que tanto queria e foram muito felizes. Seu Boris e Dona Eva estavam voltando para casa depois de mais um dia cansativo de trabalho. O casal tinha um supermercado grande e famoso na cidade em que viviam e o administravam sozinhos. Eles moravam na rua de trás do estabelecimento, em uma casa grande e bonita. Voltavam sempre a pé para a residência e, neste dia, Boris se sentou um pouco num banco que ficava no caminho e reclamou com a esposa sobre a dor em suas costas. Essa dor tá me matando. É porque você não é mais tão novo, né, amor? Não consegue mais ficar o dia todo sentado naquela cadeira de escritório. Falou Eva, ajudando seu marido a se levantar e a continuar andando. Acontece que os dois já estavam com 80 anos cada um e eram os únicos que cuidavam de seu mercado, já que suas 2 filhas não os ajudavam. Chegando em casa, se depararam com a mesma cena de sempre. As filhas, Nádia e Judite, uma com as pernas pro ar e a outra jogada no sofá, ambas mexendo no celular, sem sequer terem arrumado a casa ou lavado uma louça, e ainda perguntando a eles se tinham trazido alguma coisa para comer. As 2 filhas de Boris e Eva já tinham passado dos 40 anos e nenhuma havia saído de casa ainda. Eram solteiras e muito chatas para conseguirem ficar em um relacionamento que durasse mais que uma semana. Nenhuma delas trabalhava e nem ajudava os pais no mercado, pois eram egoístas demais para isso. Como seus pais tinham um dos maiores supermercados da cidade, as piranhas achavam que deviam viver uma vida de herdeira, apenas torrando todo o dinheiro que eles tinham com festas, roupas caras, celulares de última geração, sem se preocupar com o quanto o casal tinha que ralar para sustentar toda a família. Eles não eram riquíssimos, mas tinham uma vida muito boa e conseguiam dar o melhor para as filhas, que, a propósito, eram péssimas com eles. Como as 2 ainda moravam na casa dos pais,
Ao invés de pelo menos ajudarem com as tarefas domésticas enquanto os velhinhos trabalhavam, largavam tudo para que sua mãe limpasse depois que chegasse do expediente. A senhora ainda tinha que fazer comida para as dondocas, lavar a pilha de louça que elas sujavam durante o dia, lavar a roupa e limpar a casa, que vivia sempre numa zona. Eva nem pedia para que o marido ajudasse, pois seu Boris tinha hérnia de disco e sentia dores bem fortes nas costas e na lombar no fim do dia, pois ficava muito tempo sentado no escritório do supermercado. Nádia e Judite também eram muito birrentas. Sempre que queriam algo e seus pais não queriam dar, brigavam e gritavam como se não houvesse amanhã. Vocês não nos amam. Não vão levar esse dinheiro pro túmulo, sabia? O que um casal de velhos vai fazer com todo esse dinheiro, hein? Coitados, nem tinham chances de argumentar e acabavam sendo pressionados a dar o que elas queriam. Um dia, as piranhas estavam em casa fazendo absolutamente nada, como sempre, e viram um anúncio de um novo iPhone que tinha acabado de ser lançado. As duas se empolgaram e já quiseram comprar um para cada uma. Ligaram imediatamente para os pais no supermercado e falaram afobadas, de uma forma que parecia que algo tinha acontecido. Pai, vem logo para casa, pai. A gente precisa de você rápido. Seu Boris saiu da sala às pressas e avisou Eva, que estava ajudando um funcionário na organização das prateleiras. Os velhinhos foram correndo para casa e, chegando lá, quase passando mal e bastante preocupados, perguntaram o que tinha acontecido. Então, as mocréias falaram do novo celular. Seu Boris quase infartou de tanta raiva e disse que não era o momento. Nós não podemos desfalcar o supermercado agora, meninas. Ainda está no meio do mês e não tivemos a entrada esperada. Mas mesmo assim, as duas começaram a gritar e a xingar. Quase partiram para cima dos idosos. Mesmo com seus pais tentando explicar a situação das coisas e dizendo que elas já tinham celulares muito bons, que foram comprados há menos de um ano, as piranhas não aceitavam. Pegaram seus aparelhos e tacaram na parede, como se fossem jogar nos velhinhos. Pisaram em cima para terminar de quebrá-los, e uma das infelizes disse: "E agora, hein? Não temos mais celular nenhum. Dá para fazer o favor de nos dar celulares novos?" Então, Dona Eva, mesmo não concordando também com a chantagem das filhas, tentou apaziguar a situação, pois aquilo já estava saindo do controle. Então ela falou para o marido: "Meu amor, vamos ver o que podemos fazer." Pai, escuta a mãe. Tá vendo? Dá para dar um jeito. A gente tem um supermercado super famoso. Com certeza temos dinheiro, afirmou uma das cretinas. Então seu Boris resolveu aceitar o pedido das filhas e foi até o banco retirar um certo valor de seu investimento para comprar os celulares. Cada aparelho custava mais de R$10.000 e isso causou um grande aperto para o mercado. As bruacas nem agradeceram e já foram logo saindo com seus iPhones novos. O casal de velhinhos, chorando, se perguntava até quando elas seriam assim, ingratas, birrentas, mal educadas e agressivas, pois não eram mais crianças e não pareciam que tinham crescido. Às vezes, Nádia e Judite iam até o supermercado como se fossem as donas do lugar e destratavam os funcionários dos caixas. "Dá licença, sua idiota! Não sabe quem a gente é?" E pegavam todo o dinheiro da caixa registradora sem qualquer preocupação com o quanto aquilo prejudicaria o estabelecimento dos pais. E era assim sempre, até que o fim de ano chegou e foi se aproximando o Réveillon. As piranhas resolveram fazer uma viagem para a praia para passar a virada lá e logo já foram pedindo dinheiro aos pais. Seu Boris e Dona Eva aceitaram dar o valor que elas precisavam, mas como moravam no interior e não viajavam há muito tempo, pediram apenas que pudessem ir junto com as filhas. O intuito era tentar se aproximar um pouco mais delas, já que ainda as amavam e queriam que as coisas mudassem. As ingratas já foram falando que não, que eles iam atrapalhar a festa, que só teria jovem lá e que eles não iam se divertir, pois já eram muito velhos. Porém, os velhinhos afirmaram que poderiam ficar em hotéis separados, que só queriam ir junto com elas até a praia no mesmo carro,
para conversarem um pouco e ficarem um pouco todos juntos, e que de lá elas poderiam ir para onde quisessem sem eles. Então as duas aceitaram, e seu Boris e Dona Eva se alegraram. Sacaram mais dinheiro e deram para que elas planejassem a viagem dos 4 e reservassem os hotéis. Também deram um cartão com um saldo altíssimo para que todos pudessem gastar com tudo de bom e do melhor lá na praia. Então, chegou a última semana do ano e os velhinhos estavam muito animados para a viagem. Eles foram para o supermercado andando, como sempre, e conversaram sobre quando eram jovens e como se conheceram na praia. Você era tão bonita, meu amor, com aqueles cabelos dourados que brilhavam com o sol, falou seu Boris. Como assim? Era? Ainda sou linda. Riu Dona Eva. Mas agora seus cabelos são prateados como a lua, minha linda, respondeu o senhor, com um sorriso amável para a esposa. Os dois eram muito apaixonados, desde novos, e foram o primeiro e único amor um do outro, e estavam ansiosos para passear na praia e ver o pôr do sol no mar novamente. Vai ser o nosso melhor Réveillon, né, meu amor? Faz tanto tempo que não viajamos. Mesmo que as meninas não queiram passar com a gente, nós vamos ver aquele mar e aquela brisa novamente. Refletiu seu Boris. Então, a semana foi se passando e, chegando o dia 29, Nádia e Judite começaram a conversar sozinhas no quarto. Não estavam nem um pouco animadas de terem que levar os pais na viagem. Então, as piranhas tiveram uma ideia. Começaram a levar as malas e suas coisas para o carro. Os velhinhos, vendo as filhas já organizando o porta-malas, começaram a arrumar suas bagagens todos animados. E mesmo com toda a dificuldade do mundo, para descer aquelas escadas com as malas pesadas, sem a ajuda das ingratas, desciam felizes e falando o quanto iam se divertir na praia. Mas, antes que pudessem colocar suas coisas no porta-malas, Nádia disse: Não, papai. A gente ainda vai colocar mais coisas no carro. Deixa pra gente colocar as coisas de vocês por último, para elas ficarem por cima. E ser mais fácil de pegar tudo quando a gente chegar no hotel. Judite concordou e já foi pegando as malas do casal e voltando para dentro de casa. Bom, tudo bem, falou Dona Eva, mas mal sabiam o que as duas queriam de verdade. No dia seguinte, bem cedo, as cretinas foram até o supermercado escondidas, ainda com o estabelecimento fechado, já que tinham as chaves. Passaram a mão no caixa e pegaram um monte de bebidas caras. Voltaram para casa, colocaram tudo no carro e foram embora. Quando seu Boris acordou, estava muito feliz e animado. Tratou de acordar a esposa com muito carinho, como era de costume, dando vários beijinhos e falou: Vamos, meu amor, acorda, hoje é o dia. Vamos ajudar as meninas a colocar as nossas coisas no carro pra gente já sair. Levanta, minha linda. Dona Eva se levantou e os dois se arrumaram. Mas quando desceram e não viram ninguém, pensaram que as filhas haviam ido comprar alguma coisa e abastecer o carro e que já estavam voltando, já que as malas do casal ainda estavam lá. Então ficaram esperando no sofá. Passou-se alguns minutos, mais de 20 minutos, e seu Boris começou a ficar preocupado. Ligou várias vezes para as duas, mas nenhuma atendeu. Mandou mensagens, mas nem leram. Calma, amor. Elas devem estar chegando, falou Dona Eva. O senhor respirou fundo. Estava impaciente. Foi aí que resolveu ir pegar um copo d'água na cozinha e se deparou com um bilhete deixado em cima do balcão. Não deu para falar pessoalmente, mas achamos melhor irmos sozinhas. Feliz Ano Novo. Seu Boris ficou chocado, sem reação, e mostrou o bilhete para a esposa, que começou a chorar imediatamente. Tadinhos, eles estavam tão animados. Agora seus corações doíam e os dois velhinhos se abraçaram e choraram, se lamentando por terem acreditado que as filhas realmente os levariam juntos à viagem. Se sentiram tão sozinhos, abandonados. Já as cretinas
estavam felizes da vida pelo plano de abandonar os pais ter saído como planejado. As duas riam e conversavam sobre como eles deveriam ter ficado quando leram o bilhete. Eles realmente acharam que a gente ia trazer eles? São muito sem noção, demais. Até parece. Eles iam estragar toda a nossa viagem. São muito palhaços mesmo. Pobres velhinhos. As bruxas pegaram todo o dinheiro da viagem e planejavam gastar tudo nas festas do Réveillon. Deram a reserva do hotel, que seria para seus pais, para dois caras que tinham acabado de conhecer e combinado de se encontrarem na praia. Dia 30, seu Boris e Dona Eva estavam tristinhos e desanimados. Passaram o dia deitados no sofá, vendo TV, e nem tocaram no assunto sobre o Réveillon. Estavam muito magoados para isso. Até que a campainha tocou. Dona Eva abriu a porta e logo chamou o marido. Se depararam com uma garotinha de uns 13 anos e uma outra menininha menor de uns 5, que estavam num vestidinho simples e Maria Chiquinha. E a garota maior falou: Boa tarde, senhores. Meu nome é Maitê. Eu sou do orfanato Dona Joaninha e eu e meus irmãos estamos arrecadando um pouco de dinheiro para a gente poder fazer uma festinha de Ano Novo. Alguns dos nossos irmãozinhos que chegaram esse ano lá no orfanato, como a Clarinha aqui, nunca tiveram uma comemoração. Então gostaria de saber se vocês poderiam doar qualquer valor pra gente, se puderem. Os velhinhos se alegraram e seu Boris já foi logo pegando sua carteira. Deu R$50 para a garota, que ficou maravilhada com o valor. Não precisa disso tudo não, senhor. Não se preocupe, minha filha. Não vai fazer falta pra gente. Que vocês tenham um ótimo ano novo. Respondeu Boris, que nesse momento se lembrou de suas filhas e ficou cabisbaixo. Maitê percebeu que os velhinhos ficaram desanimados, de repente, e perguntou se eles estavam sozinhos e se passariam o Réveillon com alguém. A senhora explicou que as filhas não iam mais passar com eles, e foi então que a jovem, com um grande sorriso no rosto, os convidou para irem até o orfanato. Os senhores não gostariam de conhecer nosso orfanato? Nossa festinha não vai ser muito grande, mas adoraríamos receber vocês dois para passarem a virada conosco. O casal se surpreendeu, mas aceitaram visitar o orfanato e foram seguindo a garota. Conversaram durante todo o percurso e foram se animando um pouco mais. Em um momento, ainda antes de chegarem, a garotinha mais nova, Clarinha, se cansou de tanto andar e olhou para seu Boris. Vovô, eu quero colo. E levantando as mãozinhas, seu Boris e Dona Eva riam de alegria e o senhor pegou a menininha. Era o sonho deles ter netinhos, mas as ingratas de suas filhas nunca teriam filhos. Ainda bem que não, pois seriam péssimas mães. Chegando no orfanato, Maitê já foi apresentando o local e as criancinhas corriam até os velhinhos e os abraçavam o tempo todo. A diretora do local chegou e deu as boas-vindas a eles e disse que estava muito feliz com a presença deles lá. Os dois se sentiram muito amados naquele momento, de uma forma como nunca se sentiram antes. Então foram convidados para a festinha de Ano Novo e resolveram doar mais uma quantidade de dinheiro e se dispuseram a levar toda a comida que as crianças quisessem. E assim foi. No dia seguinte, dia 31, o casal acordou todo feliz e já foram preparando as coisas para a comemoração da noite. Dona Eva se arrumou toda de branco e seu Boris de vermelho, para representarem paz e amor, que era o que estavam sentindo. Foram até o supermercado dirigindo e encheram o carro com vários refrigerantes, bombons, salgadinhos e muitas outras coisas. Estavam radiantes. Chegaram no orfanato e lá estavam todos aguardando a chegada deles. Nunca se sentiram tão amados na vida. E foi uma noite linda e incrível. As crianças decoraram todo o lugar com balões dourados e brancos, jogaram glitter pelo chão e arrumaram as mesas com forros brancos. Era tudo muito simples, mas a alegria daqueles pequeninos contagiava o lugar. À meia-noite, soltaram fogos e todos gritavam de alegria: Feliz Ano Novo!
Feliz Ano Novo! Foi uma festa e tanto para os velhinhos. Todos comeram, dançaram e se divertiram muito. E então o casal resolveu fazer uma coisa. Depois do Réveillon e do primeiro dia do ano, prepararam uma grande surpresa para as crianças do orfanato e deixaram tudo pronto para quando fosse o momento. Então, depois de uma semana, sem terem dado nenhuma notícia ou satisfação por quase 10 dias, as piranhas resolveram voltar para casa. Já estavam com as desculpas esfarrapadas todas ensaiadas para dar aos pais. Mas quando entraram em casa, encontraram os velhinhos em sua cama, sem vida. Os dois faleceram juntinhos e de mãos dadas. As ingratas até se entristeceram um pouco, mas foi por pouco tempo. No mesmo instante já foram para o supermercado pegar mais dinheiro para gastar e falaram: A gente vai gastar o mínimo com o velório desses velhotes. Nem um centavo a mais. Chegaram no mercado e anunciaram a morte dos pais aos funcionários. Agora somos as donas disso aqui tudo. E já queriam abrir a caixa registradora novamente, mas foram impedidas pelo gerente. Ah, então vocês não estão sabendo? Não são donas de nada aqui. Seus pais doaram tudo, exatamente tudo, para o orfanato da cidade. Quem mandou serem tão ruins com eles, quando ainda estavam vivos? As cretinas não podiam acreditar. Começaram a gritar e queriam até bater nos funcionários. Então o gerente, que já havia sido orientado pelos falecidos donos a chamar seu advogado, Roger, assim o fez. Roger chegou ao local e as piranhas estavam fazendo um barraco enorme. Quiseram tirar satisfação com o advogado, mas ficaram de cara no chão quando descobriram que era tudo verdade. Os velhinhos haviam doado todos os seus bens para o orfanato, e incluindo o supermercado e a casa onde moravam, pois lá era uma residência enorme e com vários quartos, e poderia abrigar várias criancinhas. As cretinas estavam totalmente falidas. Piranhas. Foram expulsas, completamente humilhadas, vaiadas por todos que estavam ali e nunca mais voltaram. Logo depois, o orfanato e os funcionários do supermercado, que amavam muito os velhinhos, fizeram um velório digno e os enterraram um ao lado do outro, para que fossem juntos ao céu. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo grande e até o próximo vídeo.